Êxodo, capítulo 5. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixai ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixou-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que oferecemos sacrifício ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vós cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós o fazeis abandonar as suas cargas. Faraó aflige os israelitas. Portanto, deu ordem a Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e os seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolo, como fizeste ontem. Antes, ontem, vão e eles mesmos recolham a palha para si, e lhe impores a conta dos tijolos que fizeram ontem a anteontem, nada diminuirei dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agradável o serviço sobre este homem, para que se ocupem dele, e não confie em palavras de mentira. Então saíram os atores do povo e os seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmo, tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher rastolho em lugar de palha. E os autores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra e tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais do filho de Israel, que os autores de Faraó tinham posto sobre ele, dizendo: Estes, porque não acabaste vossas tarefas ontem e hoje, fazendo tijolos como antes. Pelo que foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazeis assim aos teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos disse: Fazeis tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, Por isso disseis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor.
E depois, agora, trabalhai palha, porém, não se vos dará, contudo, darei a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel vieram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuirei de vossos tijolos, da tarefa e do dia no seu dia. Os israelitas queixaram de Moisés e Arão. Encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte dele, quando saíram de Faraó, e disseram: o Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Êxodo, capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa o lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de sua peregrinação, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, disse os filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do egípcio, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com os braços estendidos, com juízo grande, e eu vos tomarei por o meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou debaixo das cargas do egípcio. E eu vos levarei à terra acerca da qual levantei minha mão, e que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, e eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouviram a Faraó. Também eu sou incircunciso dos lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés, a Arão, e deu-lhe mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito,
para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Rube, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seu pai. Os filhos de Rube, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom, Erizom, Carmim. Estas são as famílias de Rube. E os filhos de Simeão são Gemuel, Jasmin, Aode, Jaquim, Ezoá e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são o nome dos filhos de Levi, segundo a sua geração: Gerson e Coate, Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson: Lebine, Semei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebrão, Uziel. E os filhos da sua vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali, Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo a sua geração. E Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar: Core, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel: Misael, Ezafã, Ezutri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naassão. E a ela gerou-lhe Nadab e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E os filhos de Core: Assis, Alcana e Abiasaf. Estes são os filhos dos coraístas. Eleazar, filho de Arão, tomou por si mulher, uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe Finées. Estas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo o seu exército. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. E estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, disse a Faraó, rei do Egito, por tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso dos lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse, capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixar ir os filhos de Israel da tua terra. Eu, porém, endurecerei
o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós alguns milagres, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim, como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tuas mãos a vara, que se tornou em cobra, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixai ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio, e tornarão-se em sangue, e os peixes que estão nos rios morrerão, e os rios cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. E disse mais o Senhor a Moisés: Dizem a Arão: Toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo ajuntamento das águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos, de maneira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Ele levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos dos servos, e de todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. Os egípcios
não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira de que o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podia beber as águas do rio. Assim se cumpriu 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Muito obrigada por vocês ter ouvido a palavra do Senhor até o final. Se inscreva no meu canal Revestida em Cristo para chegar mais vídeo para vocês. Fique com Deus e até a próxima.